Hoje eu vou contar para você como eu vim parar em Curitiba e como eu cheguei a gerente de crédito em uma das maiores empresas do Paraná. O intuito é que você se inspire e entenda que é um caminho totalmente possível e que você pode ir muito além. Olá, jovens! Sejam bem-vindos ao canal Você Analista de Crédito. Esse é o primeiro vídeo do canal e aqui a minha missão é te preparar para a profissão que abre portas para grandes empresas com salários acima de R$3.000. Eu sou a Bruna Dias e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Acho que quando eu falo as pessoas acabam não acreditando, mas sim, eu sou de São Paulo, capital, zona leste de São Paulo, né, do extremo leste, ali da região de São Mateus, Itaquera, para quem conhece vai saber. Nessa região onde eu morava, lá pelos anos 2000, não era uma região assim, digamos que tranquila, né? Não que São Paulo seja um local muito tranquilo, mas nos anos 2000 não era um dos locais mais tranquilos. Eu vim de uma família humilde, né? Meu pai era operador de empilhadeira, minha mãe vendedora, mas eu nunca passei necessidades, né? Nunca passei fome, nem nada disso. Até comparado à minha própria família ali, a gente acabava tendo as melhores condições. Então, eu pude estudar em uma escola particular ali um período da minha infância. Eu e meu irmão, a gente tinha bicicleta, videogame, até TV no quarto, o que fazia com que as férias, geralmente, dos primos sempre fossem em casa. E aí, sempre casa cheia aos finais de semana, né? Eu acho que é bem típico ali da maioria das famílias. Mas isso acabou não durando muito tempo, né? Quando estava ali na quinta série, a situação financeira em casa começou a ficar um pouco mais difícil. E aí os meus pais optaram por me tirar, né, da escola particular e me colocar numa escola pública. E eu confesso que foi um baque muito grande para mim, porque eu vinha de uma escola, como meu marido disse, que não era nem escola particular, era aula particular, porque a gente tinha uma turma ali de 3, 4 alunos. E aí também era um ensino totalmente dinâmico, né? Eu lembro até hoje como eu aprendi tabuada na escola. A professora, ela fazia aqueles tabuleiros, sabe? De mexer peças e tudo mais, como se as peças fossem nós alunos. E aí ela ia perguntando e quem acertasse, isso fazia com que a gente ganhasse ali, né? Andasse as casas e no final, quem chegasse primeiro acabava ganhando. E assim como geografia, a gente montava maquetes e tudo mais. Então era um ensino diferenciado. E aí quando eu fui para a escola pública, isso foi para mim um choque de realidade, porque era uma escola com 40 alunos na sala, né? E isso para mim, de início, foi bem desafiador. Mas eu confesso que me ajudou muito a construir a pessoa que eu sou hoje, né? Sair um pouco daquele mundinho ali, de uma escola particular e conviver com mais pessoas dentro do dia a dia. Acho que um dos grandes desafios foi porque eu não conseguia fazer amizade de início. Tinha, assim, um preconceito de, patricinha, sabe tudo. Pelo fato de eu já ter vindo de uma escola particular, muito dos conteúdos eu já acabava sabendo. E acho que eu só não sofri mais dentro da escola porque eu tinha minha prima, Silene. Ela se mudou para o mesmo bairro que eu, né, que eu morava. E ela começou na escola também na 6ª série junto comigo, só que ela já vinha de uma escola pública. E aí as meninas falavam que iam me bater porque eu era muito patricinha e tudo mais. E ela já levantava a mão e falava, se encostar o dedo na minha prima, vai se ver comigo. E ela era bem bruta, assim, as meninas acabavam tendo um medo dela. Então acho que foi um dos motivos que fez com que eu não sofresse tanto, né? A gente estudava em salas separadas, mas agradeço muito por ter ela ali para me ajudar a passar por essa fase. E um ponto também bem legal que eu não sei vocês, mas eu gostava muito e ainda gosto muito de Harry Potter. Gente, eu sou viciada em Harry Potter, até tenho uma tatuagem de Harry Potter. E isso fez muito parte da minha infância e acompanhei toda a saga. E hoje eu tenho uma filha, né, a Atena, na data desse vídeo ela tem 6 meses e eu sinceramente espero que ela goste de Harry Potter, né. Acho que um dos meus desejos vai ser apresentar
esse universo de Harry Potter pra ela. Espero sim que ela goste. Quando a gente vai entrando na adolescência, acho que as coisas começam a ficar um pouco diferente, porque aí a gente quer andar com a roupa da moda, a gente quer ter o tênis da moda e tudo mais. E a situação financeira em casa já não era das melhores. Não faltava nada e tudo mais. Tinha sim, ganhava os presentes ali, mas muitas vezes não era da forma como a gente queria. E eu acho que isso me instigou a ir atrás de algumas soluções, né? Então eu, por exemplo, fazia rifa, vendia rifa para os meus tios, participava de tudo quanto era coisa, para muitas vezes levantar uma graninha para comprar alguma coisa que eu queria muito. Só que eu já pensava muito no meu futuro, né? Os meus pais tiveram ali o ensino médio, mas não tinham uma graduação nem nada desse tipo, ou curso técnico, e foi quando eu conheci o Centro Paula Souza. Quem é de São Paulo conhece as ETECs, que eles fazem ali ensino médio e técnico, né? Um curso profissionalizante. E aí eu prestei vestibular lá na 8ª série, para fazer ensino médio com técnico em nutrição, para vocês verem como eu estava bem perdida nessa fase. E o que eu acho que é totalmente normal, né, dentro dessa fase, né? A gente fica ali pensando no que quer fazer, no que não quer fazer. Eu lembro muito bem que quando eu era criança eu falava que eu queria ser professora, e eu desisti de ser professora quando eu entrei na escola pública. E aí o meu primeiro vestibulinho que eu fiz foi para nutrição. Não passei, fiquei bem frustrada com isso, mas isso fez com que eu fosse atrás ali de outras oportunidades, né? E aí no semestre seguinte, em vez de cursar o vestibulinho também para ensino médio, eu fiz só para nutrição, de novo. Insisti ali na nutrição, na ETEC Júlio de Mesquita, que fica em Santo André, porque ficava ali mais próximo da minha casa. E não passei de novo, né? Mais uma frustração ali. Mas, sinceramente, eu acho que eu agradeço, porque, gente, eu odeio cozinhar. De verdade, não gosto de cozinhar, não tenho nenhum tipo de vocação para isso. Fico imaginando que talvez seria um ponto que eu ia ingressar e não conseguir seguir. E aí, nessa busca de querer novas oportunidades, eu encontrei uma ONG que lá no Anália Franco, fica bem na frente do Shopping Anália Franco, que chama Senlep. Lá eles tinham vários cursos profissionalizantes, administração, marketing, cabeleireiro, maquiagem. E aí eu lembro que até na época eu falava, acho que eu vou fazer cabeleireiro, bem perdida, só para vocês terem noção. E aí minha mãe até falou, não, é melhor você fazer um curso de administração, pelo menos ele é mais geral. E aí você começa, depois se você quiser ir para essa área de beleza e tudo mais, você pode ir. Mas tenta fazer um curso ali de administração no início. E eu fiz, e foi aí que eu conheci a contabilidade, né? Foi dentro desse curso que eu conheci a contabilidade. E aí, quando eu estava já próximo do final ali do curso, eu fui indicada ali para fazer o processo seletivo de menor aprendiz para o Banco do Brasil. E nesse meio tempo, como eu ia terminar o curso e eu tinha gostado de contabilidade, o que eu fiz? Prestei novamente o vestibulinho para fazer técnico em contabilidade. E aí eu passei. Fui uma semana e saiu o resultado do menor aprendiz que eu tinha passado. E aí eu tinha que escolher entre continuar no vestibulinho ou ir para menor aprendiz no banco. Eu acabei optando em ir para o banco, né, para ser menor aprendiz, porque eu coloquei, eu já passei uma vez, coloquei na minha cabeça que eu já tinha passado uma vez e que eu teria capacidade de passar mais uma vez, então eu tentaria o vestibulinho depois de novo para contabilidade. Então, iniciei ali como menor aprendiz no banco e no semestre seguinte eu prestei novamente o curso técnico para contabilidade, só que dessa vez na unidade da Moca, porque como eu trabalhava ali no Tatuapé, ele era mais perto para mim. E aí já começou, acho que a loucura da vida de todo paulistano, né? Acordar cedo, aí eu ia pro curso técnico, do técnico eu ia pro banco, trabalhava 4 horas, e aí depois eu ia pro ensino médio à noite, então chegava em casa bem tarde, e esse ciclo aí durou por um bom tempo. E dentro da minha experiência no banco, foi acho que onde eu me vi
profissionalmente, sabe? Eu ficava imaginando ali, tipo, vendo a rotina das pessoas. Poxa, uma empresa grande, com vários benefícios. As pessoas ali tinham uma situação financeira bacana. E querendo ou não, eu era menor aprendiz, mas eu ganhava um salário mínimo. E trabalhava só 4 horas por dia. E ainda tinha ali o vale transporte, recebia um vale alimentação. Então, pra mim, quem tava ali com 16, 17 anos, era sensacional. E quando eu saí, né, quando terminou o meu contrato, por ser Banco do Brasil, não tem essa opção de efetivação, nem estágio, né, por ser um banco concursado, eu já coloquei na minha cabeça, eu quero trabalhar em uma grande empresa. E eu acho que uma coisa também que sempre me motivou a querer trabalhar numa grande empresa é vendo um pouco do cenário que eu tinha em casa, né? O meu pai sempre trabalhou em grande empresa, então a gente sempre teve convênio médico, né? Porque meu pai trabalhava em grande empresa. A gente tinha uma situação financeira, por mais que ele fosse operador de empilhadeira, esse fato dele trabalhar em grandes empresas sempre trouxe pra gente alguns benefícios. E aí por isso que eu sempre coloquei, acho que na minha cabeça, né, vendo ali o meu pai, de querer também uma oportunidade assim. Mas quando terminou o meu contrato com o banco, e logo fiquei ali mais 6 meses fazendo o curso técnico e concluí também, fui trabalhar em uma empresa bem pequena, uma empresa familiar. Ela estava iniciando, era uma construtora que ficava ali na Paulista. E aí foi o primeiro choque de realidade que eu tive, né? Então eu saí ali de uma empresa onde eu trabalhava 4 horas por dia, ganhava um salário mínimo, tinha convênio médico, ganhava alguns benefícios e fui para uma empresa pequena, familiar, onde eu ganhava R$700, ganhava ali o vale transporte e um vale refeição que não dava malemar para comer ali na região da Paulista, que desde aquela época já era uma região mais cara. E aí vendo aquela situação, eu falei, não, eu preciso fazer uma faculdade. E ali onde a gente morava, é muito longe, por exemplo, para você fazer uma USP. Além de você, todo o esforço, claro, de você prestar o vestibular e tentar passar, o tempo que você gastaria para ir lá tornaria totalmente inviável, por exemplo, eu trabalhar. Na minha realidade, eu precisava sim trabalhar. Então a minha opção foi ir para uma universidade particular. E eu prestei ali o vestibular para a Universidade de São Judas, que fica ali na Moca, né? Eu já fazia o curso técnico ali e consegui uma bolsa de 40%. E assim, eu pagava na faculdade R$697 e eu ganhava R$700, 750, digamos assim. E aí o que eu fazia? O dinheiro que eu tinha no ticket eu usava para comer na faculdade. Aí eu ia trabalhar de ônibus, porque aí eu economizava no vale transporte para poder voltar para casa, ir para a faculdade, né? E aí à noite eu voltava da faculdade com o meu namorado, atual meu marido hoje, né? Então tinha todos esses esquemas assim. E aí para comer lá no trabalho, eu acabei fazendo amizade com o pessoal do prédio, né? E aí eles tinham ali a copa deles, então eu levava uma marmita para comer ali. Então assim, nesse início foi bem duro, né, para mim. Eu não me via ali naquela posição. Eu queria mais conforto, né, financeiro, ter mais benefícios, trabalhar numa empresa grande. Mas eu entendia que aquilo também era uma fase. Mas acho que para mim, a virada de chave de que eu preciso ir atrás de algo melhor foi uma vez quando o meu chefe pediu para mim ir num cartório reconhecer firma. Ele falou, não, vai a pé porque é aqui pertinho. E eram uns 3 quilômetros, assim, do escritório. Só que era um dia extremamente quente em São Paulo. Eu estava de salto alto. A gente tinha que trabalhar de social, né? Então não tinha mais esse ponto. Eu estava de salto alto e eu sou asmática. Eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, mas na volta era uma ladeira gigantesca, gente. Eu cheguei no escritório sem ar, assim, não conseguia respirar. E eu tinha esquecido de levar minha bombinha, porque ele falou que era perto, né? Então eu não tinha como mensurar ainda tanta distância ali naquele período, né? Não tinha ainda as nossas facilidades de hoje em dia, como o Google Maps. E aí eu cheguei assim, com o pé todo machucado, enchendo de band-aid, pelo menos o band-aid eu tinha na bolsa, né?
Acho que principalmente mulheres que são de São Paulo, que andam de salto, geralmente deve ter um band-aid dentro da bolsa. E aí, voltando pra ir pra faculdade, falei, não, eu vou voltar de metrô hoje, porque eu tô muito cansada. Vai ser mais rápido. Aí você entra na estação Sé, 6 horas da tarde. Aquele caos, né? Gente te empurrando pra todo lado, e acontece que aí você perde o sapato dentro do meio do metrô. E aí, assim, foi muito frustrante, assim, sabe? Parece que aquele dia que as coisas não dão certo e você fala, meu Deus do céu, tipo, quase perdi o sapato, né? Consegui resgatar ali, mas é muito difícil. E aí eu comecei a procurar, né, empregos, procurar vagas e fui selecionada para trabalhar na Serasa Experian. Acho que todo mundo conhece a Serasa, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. É uma empresa, na época ela estava entre as 5 melhores empresas para se trabalhar. E para mim aquilo foi sensacional, porque aí eu saí ali de um salário, na época eu já devia estar ganhando uns 800, 900 reais, né, com os reajustes. Estava ali no segundo ano da faculdade, para ganhar R$2.300. Ainda não tinha tanta experiência. Fui para fazer análise de balanço, então como eu estava ali em formação de contabilidade, já tinha familiaridade. E um ponto que eu gosto de lembrar, o quanto o curso técnico foi assim um divisor de águas para mim. Porque diferente até da faculdade, por mais que eu já estivesse ali no segundo ano, o que eu aprendi em 1 ano e meio de curso técnico, gente, eu não consigo descrever. É muito na prática, né? E uma das coisas que eu aprendi, que depois eu acabei aperfeiçoando, foi fazer imposto de renda. E principalmente na época de imposto de renda, eu colocava a plaquinha lá em casa e isso me gerava ali uma graninha extra, né? Me ajudava ali sempre a fazer uma grana extra nesse período. E eu aprendi isso dentro do curso técnico. E fora outras coisas, como folha de pagamento e tudo mais. Então, quando eu fui para a Serasa, muita coisa eu ainda não tinha visto na faculdade, mas eu já tinha visto dentro do curso técnico. Então, e o próprio curso técnico me ajudou muito na faculdade. Então, eu falo que foi um dos melhores investimentos de tempo e de dedicação que eu tive, né? E aí eu fui para a Serasa com um salário melhor, com convênio médico, com vale-refeição que eu tinha condição de almoçar na Paulista e ainda comia na faculdade. Sobrava uma grana ali no final do mês, que além de eu pagar a faculdade, eu ainda tinha um bom valor ali para eu utilizar no meu dia a dia. E ali foi onde eu comecei a ingressar na profissão de análise de crédito, né? Comecei a entender mais sobre balanço, sobre DRE, sobre fluxo de caixa, sobre os CPCs da vida, né, que a gente vê muito na faculdade, mas às vezes não é tão aplicado na vida real. E ali eu fiquei até terminar a faculdade. E aí até um ponto, né, que quem é de São Paulo talvez se identifique, né, o tempo que às vezes a gente gasta dentro do transporte público já estava me desgastando, né, poxa, quanto tempo eu perco da minha vida indo trabalhar, depois indo para a faculdade, depois voltando para casa. E ali, quando eu estava mais no final da faculdade, eu e o meu marido, algumas vezes a gente ia de moto trabalhar, né? Ele me deixava lá na Serasa porque era mais rápido, e a gente acabou sofrendo um acidente de moto. E eu fiquei afastada da empresa por 4 meses, eu fiquei ali um período sem, não digo sem andar, né? Mas eu tive um ferimento grave na perna. E aí eu trago de novo a importância, né? O quanto foi importante eu estar numa empresa estruturada nesse momento. O convênio médico que eu tinha da Serasa era excelente. Eu tive um excelente atendimento num bom hospital e consegui fazer todo o acompanhamento ali. Hoje eu tenho uma cicatriz, mas ela quase nem aparece. Então, e voltei depois, né, para a empresa com todo o apoio. Trabalhei lá por mais um bom período. Então, acho que quando eu falo de trabalhar numa grande empresa, eu lembro quanto isso fez e faz diferença hoje dentro da minha vida. Então, depois do acidente, acabei não usando mais moto como transporte. E aí nessas conversas ali de entender, poxa, quanto tempo a gente gasta indo do trabalho para casa, de casa para o trabalho, o
que a gente faz com esse tempo, né? Por exemplo, eu gastava ali média 5 horas do meu dia só em locomoção. Quando você joga isso para uma semana, poxa, são 25 horas, né, da sua semana. E aí você vai jogando cálculo para mês, para ano, para entender o quanto de tempo a gente acaba desperdiçando dentro de um transporte público. E ali também em São Paulo a gente falou, ó, vamos analisar qual é o custo da gente morar um pouco mais perto do trabalho. E ainda assim o custo de vida acabava sendo muito não compensando, né? Por mais que eu já ganhasse um salário bom, em São Paulo o custo de vida acabava sendo mais caro. Hoje a gente tem muito mais flexibilidade com as empresas, onde a gente só vai 1, 2 vezes pro trabalho da semana, né? Ou até 3 vezes, mas algumas empresas já têm esse modelo híbrido, né? Depois da pandemia, o que acaba facilitando bastante. Mas lá atrás a gente não tinha essa opção. E aí a gente começou a pesquisar opções, né? Já tinha terminado a faculdade, estava só no trabalho. E aí a gente começou a pesquisar opções de morar em outras cidades. Aí a gente pesquisando, encontramos Joinville. Estava ali como uma das melhores cidades para se morar ali na época que a gente estava pesquisando. Tinha bastante indústria e tudo mais. Só que a gente estava em 2016. Tinha acabado de acontecer o impeachment da Dilma. Então a economia do país estava bem abalada, estava com um alto índice de desemprego. A gente acabou optando em vir para Curitiba, porque por mais que não fosse na época a melhor cidade ali para se morar e tudo mais, era uma cidade que tinha um bom índice de empregos. Então a gente pesquisou bastante ali dentro do período, fez uma reserva de dinheiro e resolvemos ali sair dos nossos empregos e tentar a vida em Curitiba. E só para... voltando um pouquinho num ponto que eu acho importante, nessa época, antes da gente sair dos empregos, a gente já tinha feito a compra de um apartamento lá próximo da região onde a gente morava. Então a gente estava pagando uma prestação ali do empreendimento que estava em construção. E aí a gente veio para Curitiba. Nessa mudança ali que a gente teve, a gente optou em desistir daquele empreendimento. A gente perdeu uma grana ali fazendo esse distrato, né? Mas ainda assim a gente preferiu mudar ali de cidade e tentar tudo do zero. Quando a gente veio para Curitiba, nós alugamos um apartamento pelo Airbnb por 3 meses ali, né? Com todas as despesas inclusas. E para tentar, né? A gente tinha ali nossa reserva e o intuito era tentar. E eu lembro que a gente chegou aqui, tava um sol. E aí no dia seguinte fez muito frio, muito frio. E acho que foi o frio mais intenso, não sei se por conta da mudança, né, de cidade, eu pelo menos nunca tinha pego um frio tão intenso. E aí a gente acordou, tipo, de madrugada para ir nessas agências de emprego do próprio governo e acabamos não encontrando nada. E aí a gente foi ali em várias agências procurando, deixando os currículos e tudo mais. E aí eu fui atualizar o meu LinkedIn com os dados de Curitiba. E quando eu fiz isso, uma recrutadora entrou em contato comigo. E é algo que eu recomendo que vocês já façam ali, que mantenham sempre o LinkedIn atualizado, né? Era algo, por exemplo, que eu poderia ter feito quando eu ainda estava em São Paulo, né? Já ter buscado algumas vagas em Curitiba, ter atualizado o currículo. E eu nem cheguei, né, a mandar currículo para essa empresa, né? Ela só entrou em contato comigo por conta dos meus dados no LinkedIn. Fiz ali o processo seletivo, então a gente veio para Curitiba no dia 24 de abril. Durante ali o mês de maio eu fiz o processo seletivo, fui aprovada e já iniciei no dia 6 de junho, na empresa que eu estou até hoje. Eu iniciei lá como assistente de crédito, um cargo abaixo do que eu estava na Serasa, em São Paulo, mas não tinha uma diferença salarial tão grande. E eu estava retomando numa cidade nova e tudo mais, e eu entendia que era uma circunstância ali. E quando eu iniciei, eu tive um baque muito grande, porque eu não imaginava que tinha essa diferença tão grande. Porque a Serasa, ela faz assim, análise de todos os tipos de empresa, mas querendo ou não, é algo padrão. E atende ali principalmente os bancos e outras empresas do mercado. Mas quando essas empresas elas precisam de uma análise mais profunda, de fato, elas têm o próprio setor de análise de crédito.
Então a Serasa atende eles ali no dia a dia, nas demandas corriqueiras, mas não na análise mais profunda. E quando eu entrei nessa empresa, eu entendi que eu precisava aprender muito mais, que eu não estava tão preparada como eu imaginava. E aí eu fui atrás de conhecimento e tudo mais e acabei não encontrando cursos que me dessem esse subsídio. Mas eu confesso para vocês que eu demorei um tempo até eu entender quais eram as minhas deficiências, né, profissionais, aquilo que eu precisava desenvolver e tudo mais. Tanto que eu fiquei 2 anos e meio na posição de assistente de crédito. E aí eu fui começando a entender, eu falo muito baixo, eu sempre tive muita dificuldade de falar em público, de fazer apresentação. Desde quando eu trabalhava na Serasa, eu já tinha essa necessidade, tinha ali algumas ideias e tudo mais, mas eu não conseguia explanar as minhas opiniões. E eu fui fazendo vários cursos de oratória. Então, eu acho que dentro da minha carreira profissional, eu já devo ter feito uns 5, 6 cursos de oratória. E sempre estou aprendendo mais. Então, o curso me ajudou de alguma forma e até tirar ali um pouco dos meus medos, né? E fui me aperfeiçoando. Aí fui fazendo curso de inglês e fui, por exemplo, me aprofundar em finanças pessoais. Então, era um ponto que eu e meu marido, a gente entendeu que a gente precisava se desenvolver e a gente acabou mergulhando ali. E dentro da carreira de análise de crédito, chega até a ser incoerente, né? Poxa, a pessoa analisa empresas, olha ali para a situação financeira da empresa, dos sócios, mas as finanças dela mesmo tá uma bagunça. E é mais comum do que a gente imagina, mas a gente se aprofundou ali. E aí eu fui entendendo todos os pontos que eu precisava desenvolver e fui trabalhando nisso ao longo do tempo. E aí, depois de 2 anos e meio, eu consegui uma promoção para analista júnior e a partir desse momento as coisas começaram para mim a fluir de forma muito mais rápida, porque eu fui entendendo de forma mais rápida aquilo que eu precisava desenvolver dentro do mercado de análise de crédito e fui alcançando outras promoções. E eu lembro até hoje, talvez seja uma das promoções que mais me marcou, que foi a minha promoção de analista sênior, que eu estava até na casa dos meus pais, já era época de pandemia, e aí a gente saiu tal para comemorar e tudo mais. Meu pai falou: você já é chefe, filha? E eu falei: não, ainda não. Ele: mas tá, logo você consegue. E foi a última promoção que eu consegui comemorar com os meus pais, né? Com meu pai, no caso, porque logo depois ele acabou partindo e hoje eu tenho certeza que ele tem muito orgulho da minha trajetória. E eu lembro que no início ele sempre falava: poxa, você não para, você tá sempre atrás de coisas novas e tudo mais. E sim, né, acho que isso faz parte do nosso desempenho como pessoa, né, de você sempre estar buscando novas informações, sempre estar buscando se aprimorar. E quando eu cheguei na posição de gerente, que eu consegui olhar, às vezes a gente vai se perdendo, né, no meio do caminho. Nessa época de analista sênior, na verdade até antes, né, quando eu estava como analista júnior, eu já ganhava ali o salário que, por exemplo, meu pai ganhava, né, ganhava até um pouco a mais do que ele. E quando ele viu, né, poxa, ela já conseguiu alcançar voos maiores do que eu mesmo imaginaria, ele até começou a incentivar meu irmão: você tem que estudar, você tem que ir atrás de informação, você tem que ir buscando novas coisas, né? E quando eu cheguei na posição de gerente, que eu fiz a promoção de uma analista, de uma assistente que virou analista, a mãe dela me ligou chorando e agradecendo. Não que eu fosse algo que não fosse mérito dela, né? Mérito 100% dela, porque ela se esforçou, ela estava ali, ela foi atrás de tudo, ela construiu a carreira dela. Mas a mãe dela veio me agradecer e falou: poxa, eu nunca imaginava que minha filha ia chegar nesse patamar, sabe? E aí o que eu falei pra ela tem capacidade de muito além. Vai depender muito do quanto ela quer e quanto ela vai atrás. E de fato ela tá ali hoje ainda conosco dentro do time e vem se desenvolvendo cada vez mais.
E quando a gente olha até mesmo para estatísticas, a gente consegue ver que 90% da população brasileira ganha menos de 3 mil reais. E aí quando eu tenho esses relatos, né, dessa colaboradora, da família dela, que ela conseguiu romper algumas barreiras, né, até estruturais da família ali, que muitas vezes vivia numa condição mais humilde. Ela está trabalhando numa grande empresa, está conseguindo ter um convênio médico, tem outros benefícios que dão para a família dela um pouco mais de conforto. Isso me motiva muito. E mais recente, né, minha filha nasceu agora em fevereiro de 2023, e eu passei por toda a minha gestação dentro dessa empresa. E eu recebi muito apoio, eu pude estar com a minha filha ali dentro do período, mas eu acho que o mais importante foi que eu tive um convênio médico muito bom. Então, minha filha, quando nasceu, ela precisou ficar internada na UTI por 3 dias, e o fato de eu poder estar num hospital particular, onde o convênio cobria, onde eu tinha ali todo esse suporte, me ajudou muito a não ficar tão preocupada e saber que ela estava tendo ali, porque eu pude acompanhar todo o desenvolvimento, tudo que estava acontecendo com ela. E eu sei que não são todas as empresas que conseguem fornecer isso. E quando o colaborador tem a pessoa ali dentro do dia a dia tem esses benefícios, dão uma tranquilidade para a família e faça com que ele consiga evoluir muito mais. Então, acho que esse é um pouco da minha vivência até chegar aqui, a posição de gerente de crédito. E eu queria escutar também um pouquinho da sua história, entender quais foram os seus desafios até aqui, o que você tem passado hoje. Então deixa aqui nos comentários, a gente vai conversando. Se você se identificou também com alguma trajetória, eu vou ficar muito feliz em te conhecer. Até mais!